Você não tem a impressão de que se sair um projetinho interessante, que essa bolsa já vai caminhar pra frente? Eu acho Porque que parece que a coisa tá assim. Cara, a gente tá só esperando algo, porque a bolsa tá barata. A gente olhou a valuation da bolsa de valores, poxa, a gente tá num patamar muito abaixo da média histórica em relação à valuation. Você não tem essa impressão de que, poxa, se o governo acertar um projeto que seja, a coisa anda, e a gente não fica na dependência dos Estados Unidos, baixar taxa e tal? eu acho que pode acontecer, só que o problema é que nem ela falou do arcabouço e tal. O Haddad prometeu ano que vem zerar o déficit. Não, vamos zerar. Já estamos aí em outubro, novembro. E cadê? Cadê o plano? Ah, não, vamos taxar pós-esportiva. Vamos taxar as compras chinesas. Vamos taxar criptomoeda. Vamos taxar offshore. Vamos taxar... Aí você olha, taxando tudo, ainda falta coisa pra cacete. E as pessoas têm que entender, então, que a única saída pro Brasil é gastar menos. Mas, o Charles, o que você acha, então, que pode fazer essa bolsa andar? Porque a gente tá vendo realmente, como a Carol falou, a gente saiu ali, vamos colocar, em março a gente tava em 95 mil pontos, agora chegamos aí em 115 mil pontos e encostou. Nada faz a bolsa sair dessa lateralização de 112, 115 mil pontos. O que pode fazer a bolsa fluir, passar dos 120 mil pontos? Muita oração. Só isso, né? O que poderia fazer? Primeiro de tudo, não ter uma guerra maior. Sim. Aí a gente tem que voltar pro conflito. Guerra, cara, escalar para outros países ali e tal, ferrou. Se a guerra não aumentar, os Estados Unidos botou porta-avião e tal, não vai aumentar, beleza. O Brasil precisaria resolver um problema interno e tem questões que não vão depender da gente. O juro americano não depende da gente. O Fed já disse que talvez precise subir mais uma vez o juro lá. Tá? Cara, subir de novo, vai muito mais dinheiro para lá. E esse dinheiro deixa de vir para cá. E o dólar dispara, né? E o dólar dispara. Se nós pudéssemos dividir em dois, mundo e Brasil, no mundo a gente precisa que não tenha uma nova guerra, maior ou que essa aumente, e que os Estados Unidos parem de subir o juro. Para agora, pelo amor de Deus, começa a cair o juro. Isso ajudaria. Aqui no Brasil, se a gente parar para pensar, sem implicância com esse governo, cara, alguém me coloca nos comentários 5 medidas positivas para a economia crescer no Brasil que o governo fez esse ano. Você não vê. Não vê. O que a gente vê muito? A taxa do amor. Porque o arcabouço é aquela coisa, né, Charles? Pode. A gente tava falando até no outro. Aí você pode gastar o que pode ter uma despesa maior, desde que tenha uma arrecadação maior. E isso sai da onde? De taxação. Sim, eu nunca Então vi não nenhum tá país claro, crescer aumentando taxa. Não faz sentido nenhum, Ninguém né? fala em incentivar a indústria, incentivar o empresário, em melhorar a questão administrativa e tributária. Tá complicado mesmo, né, Charles? E foi o que você falou. Você não tem a impressão de que se sair um projetinho interessante, que essa bolsa já vai caminhar pra frente? Eu acho Porque que parece que a coisa tá assim. Cara, a gente tá só esperando algo, porque a bolsa tá barata. A gente olhou a valuation da bolsa de valores, poxa, a gente tá num patamar muito abaixo da média histórica em relação à valuation. Você não tem essa impressão de que, poxa, se o governo acertar um projeto que seja, a coisa anda, e a gente não fica na dependência dos Estados Unidos, baixar taxa e tal? Eu acho que pode acontecer, só que o problema é que nem ela falou do arcabouço e tal. O Haddad prometeu ano que vem zerar o déficit. Não, vamos zerar. Já estamos aí em outubro, novembro. Cadê o plano? Ah, não, vamos taxar pós-esportiva. Vamos taxar as compras chinesas. Vamos taxar criptomoeda. Vamos taxar offshore. Vamos taxar... Aí você olha, taxando tudo, ainda falta coisa pra cacete. E as pessoas têm que entender, então, que a única saída pro Brasil é gastar menos. É gastar direito. Agora, quem vai fazer isso? Então, para resolver o problema ano que vem, tem que ser gastando menos e tentar arrecadar mais. Só que eu acho mais fácil você segurar os impostos e tentar fazer com que a economia cresça. E eu tentaria fazer isso ali, entendeu? Segura os impostos, é tão alto, 33%, 34%, a puta carga tributária.
segura isso e bora fazer a economia bombar. Ficar taxando muito não faz sentido para mim como economista olhar muito a taxação e tentar entender, cara, qual o caminho do crescimento, né? Tipo, você vai arrecadar mais 150 bilhões, para quê? Ah, para gasto social. Aprova, tira de algum lugar, da onde a gente está gastando. Não tem nada para olhar no Brasil para tirar, nada. Duvido que não tenha, entendeu? Então, mas são essas duas variáveis, mundo, Brasil. Brasil precisa organizar as contas, porque o gringo olha para o Brasil e fala, eu acho que essa conta não vai fechar ano que vem. E aí o governo fala, não, vai fechar. Vai fechar como? A gente vai dar um jeito. Meu irmão, o cara que tem muito dinheiro não acredita em dar um jeito. Aí ele vai pro título americano, entendeu? Então, eu também acho que a bolsa tá barata, mas pode ficar mais barata. Sim, com certeza. Agora, eu invisto todos os meses, mesmo assim. Porque eu acredito no longo prazo. Então, a única forma de eu me proteger de cagadas que eu posso fazer é aportando todos os meses. Que aí lá na frente, daqui a 10 anos, eu não vou me arrepender de não ter comprado. Basta lembrar que na época da crise da Dilma, a gente também achou que seria o fim do Brasil. Aliás, para quem não sabe, a crise da Dilma economicamente foi muito pior do que o Covid. Foi 2 vezes o Covid. Vocês entenderam o tamanho da cagada que foi. E o Brasil se recuperou. Ah, não se recuperou tanto, mas se recuperou. Agora, mesmo com o nosso crescimento esse ano, que talvez chegue próximo de 3, ano que vem vai ser 1,5, 1,60, 1,70, se muito. Cara, cheio de país lá fora crescendo 4, 5, 6. O Brasil precisa crescer, cara. Entendeu? Ô Charles, eu li hoje umas notícias falando sobre a China, né? E que veio dados, que até fica meio nebuloso o cenário pra falar da China, porque a gente tá com esse foco tão grande, né, na guerra, e tudo que sai essas notícias, por exemplo, da China que veio com melhores dados econômicos, e as pessoas acabam não acompanhando. A China, que é super importante, porque importa muito da gente. Na sua visão, como é que fica as pessoas que querem agora, o Charles, investir, por exemplo, na Vale? Eu tô perguntando isso porque hoje foi uma pergunta que me fizeram, nessa questão de commodities. Você acha que isso ainda tem essa chance de crescer? Ou você acha que não, que agora é a hora de ficar mais em estratégias ali de empresas mais perenes, digamos assim? Olha, ninguém sabe os números da China. Mas do que se sabe, eles têm um problema imobiliário gravíssimo. Sim. Quem teve um problema grave, eu sempre falo isso, década de 80 e 90, foi o Japão. Até hoje o Japão não se recuperou. E agora a população lá está envelhecendo e tal, então é um momento complicado. A China também está enfrentando um dilema. Porque a população vai começar a envelhecer agora, a política do filho único atrapalhou o crescimento, entendeu? Eles construíram muitos imóveis, não alocaram tanta gente assim. O que está acontecendo ali? Entendeu? Então eu vejo desde teorias catastróficas do tipo, a hora que a China quebrar, vocês vão ver o que é um país quebrando, e vejo gente falando, não, os caras vão conseguir levar isso aí mais 20, 30 anos e vai se resolver. Tá? Então, em relação à China, não dá pra gente saber. Cara, o que era a China 20, 25 anos atrás? Nada, não em termos de população, em termos de economia, de globalização. Só que o mundo começou a comprar da China. Todo mundo mandou indústria para lá. O que ajudou até a conter a inflação mundial. Agora a situação não é essa. O pessoal tá mandando para a Índia, Vietnã, para outros locais. Então, quais serão os impactos disso no futuro? É difícil a gente saber. A China é um grande comprador de commodities. Agora, commodities tem ciclo, né? Exato. Eu me recordo há 4, 5, 6 anos atrás, a galera falando, cara, petróleo nunca mais vai chegar em $100. Esquece, petróleo acabou, cara. Petróleo, cara, a gente não vai usar petróleo em 2030 mais, 2025. Aí tá aí o petróleo, bateu $120, tá quase 100, tava 90 e pouco antes de eu entrar aqui no podcast. Então, commodity é um negócio cíclico. O dólar, o ouro tava baixo, de repente disparou a $1.900, agora chegou a bater 2.000 e pouco, 1.900. Então, commodity é cíclico. Pode ajudar a Vale, que já caiu bastante. Mas se der uma merda grande na China, aí caga o mundo, por enquanto. Porque o mundo é um avião com 2 turbinas, Estados Unidos e China. Se uma falhar, dá uma barrigada. Dá um desequilíbrio aí, né?